O podcast mais empreendedor da internet. Como é que você enxerga isso, assim, no seu caso, assumindo uma empresa com ou sem preparo, porque você não estudou exatamente gestão, né? Mas você acabou tendo que se tornar um gestor. Como é que você vê isso, assim, para esse mundo de O empreendedorismo? Misael, que é dos fundadores lá, ele costuma dizer assim que não tem muito segredo, é trabalho e seriedade. Então você tem que se dedicar para aquilo que você faz, você tem que ser sério, ter honestidade e se cercar de pessoas boas. Você não faz nada sozinho, né? Então você tem que ter equipe e trabalhar. Não adianta, né? Se você não pôr a mão na massa, não estar à frente ali no dia a dia, as coisas não funcionam. E não é sempre mil maravilhas, como também não é sempre só uma desgraça, né? Eu acho que são altos e baixos, a gente tem que ir aprendendo a conviver com isso. Talvez a pior fase que a gente passou hoje na história da Engerama foi na pandemia, porque a gente tinha muitos contratos que a gente contratou, pegou pré-pandemia, antes da pandemia, e estamos entregando agora e deu esse boom de preço, então você negociar com o cliente, com o Estado... Mas aí você já tinha negociado um valor e esse valor muda? Como é que funciona? Isso Mas o o cliente não contrato entende? é preço fixo, né? Então, Já estava... ninguém imaginava que vinha uma pandemia, então isso talvez foi a pior fase da construtora, né? Eu escuto histórias deles lá, né, que eles já passaram por dificuldades, mas eram dificuldades que, por exemplo, na época, um deles vendia um carro e conseguia resolver o problema do mês, né? Hoje a gente vendeu um carro lá, do tamanho que a gente ficou, não resolve mais, né? Então a gente tem que se virar nos 30, assim, né? E escutar a experiência também, acho que isso é o mais importante, né? Embora hoje eu com o Marcos a gente está na gestão, mas tudo que a gente precisa, a gente tem o apoio deles, está lá junto com eles e a gente também não sabe tudo. E vai descobrindo aos poucos, né? O importante é a gente estar lá trabalhando, estar com vontade, estar feliz, acho que isso é o mais importante, assim, né? Dificuldades, na verdade, existem, mas você tem que transpor, não dá para sentar e chorar, né? Não dá para... E quantos funcionários hoje tem a Engerama? Hoje lá na Engerama, a gente, no grupo todo, a gente deve estar perto de uns 250 colaboradores direto e mais uns 150 indireto. Bastante Mas coisa. isso é muito cíclico, assim, né? Depende muito do volume de serviços que a gente tem, né? A loja, uma construção tem mais uma constante, assim, né? Então a gente aumentou bastante o número de colaboradores com a loja nova lá agora, mas ela consegue se manter numa média de funcionários. Mas a construtora depende muito do volume de obra, onde é a obra, né? Eu não sei se é impressão minha, mas a Engerama é a única empresa de material de construção que tem 2 sedes em Campo Largo? Agora sim. Isso. Por que 2? É porque a nossa sede, a loja, a primeira loja que nós tivemos ali, nós ampliamos elas, construímos até a esquina, para quem conhece ali no bairro Aparecida, e o nosso sonho era construir até a outra esquina, né? E só que a gente não conseguiu comprar todos os terrenos ali, tinha um vizinho que não vendia, outro que não se encaixava. E quando eu com o Marcos assumimos ali a Engerama, a gente começou a observar assim que a grande parte de venda de materiais de construção que nós tínhamos eram de material bruto na nossa loja, né? E o material bruto ele tem um valor agregado muito pequeno, então dá muito trabalho. Eu cito o exemplo de vender um caminhão de areia, por exemplo. É um valor agregado muito pequeno e se quebrar o caminhão, você já teve prejuízo naquela entrega, né? Sendo que se você vai vender uma torneira, por exemplo, que a pessoa vai na loja, pega com a mão, ela tem um valor agregado muito maior, tem um lucro até maior e a pessoa leva e você não se incomoda. E a gente começou a querer vender mais coisas. Só que o nosso espaço físico lá na loja, a gente tinha em torno de 600, 700 metros quadrados de área de showroom, não nos permitia ter essa variedade de produto que a gente precisava. E a gente já tinha estudos e pesquisas de que as grandes redes já viriam para Campo Largo. Isso eu estou falando há mais de 5 anos atrás. Foi quando a gente decidiu buscar um lugar para fazer a loja nova. Isso é algo que você já tinha, já observava ou teve que moldar no processo? Puta, já ia falar... Eu falo muito palavrão, que aqui vai soltar. Mas Tá tranquilo, tá tranquilo. Quando eu fiz a engenharia civil lá na Federal, eu acabei também assumindo o diretório acadêmico de engenharia do Paraná, lá da EPE. Você então, gosta de assumir. Já no meu segundo ano ali da faculdade, eu fui vice-presidente, fui 2 anos vice-presidente, e no meu 4º ano de faculdade eu fui presidente do diretório lá. Então eu sempre me envolvia, mas de maneira muito natural, assim, muito... Lá na faculdade o pessoal me chamava de Campo Largo, então ainda eu tenho alguns amigos da faculdade que eu encontro, ô Campo, tudo bem e tal, né? E foi uma coisa natural que eu tinha, talvez por conta do meu pai também fazer esse trabalho, né, nas instituições aqui, eu tinha isso em casa. Então sempre foi uma coisa natural, assim como foi natural eu estar assumindo ali as empresas, tudo, também foi natural essa questão
da liderança, é uma coisa que está comigo, assim, eu gosto de fazer, né, tenho essa disponibilidade também para isso, né? Então, isso aí vem desde lá da faculdade, da gente... Eu estar lá. Já aprendeu em casa e foi aplicando na faculdade, veio para as empresas, trouxe para a associação. E também tem a questão da mentalidade, né? De você ter a mentalidade. Você acha que hoje em dia a mentalidade do pessoal da nossa geração está mais propício a delegar e deixar ou não? Ainda tem o hierárquico de... Poxa, isso depende muito de pessoa para pessoa, assim, né? Eu acho que não existe uma regra, não existe nada, assim... tem gente até hoje que me chama de maluco por eu estar falando, pô, por que você não fica em casa? Você não precisa disso, né? Ou gente que fala assim, pô, você tem a empresa do teu pai, para você foi fácil lá, porque você só pegou o bonde andando, só assumiu, não precisou ter esforço, né? A gente vê muitas empresas que às vezes os filhos, né, tem um ditado, né, que o pai constrói, o filho aproveita, o neto destrói, ou algo assim, né? E então não é fácil, né? A gente não pode ficar olhando o que os outros fazem e tomando assim como... Não é referência, mas jogando pedra no que os outros estão fazendo, né? Só quem está vivendo ali, então a gente tem que aprender a olhar só as coisas boas dos outros, não tentar achar o porquê que a pessoa conseguiu aquilo, né? Pô, estão crescendo demais porque estão fazendo sacanagem, estão fazendo isso, né? Então, meio que uma visão sistêmica do Brasil, isso, né? Eu falo quando me perguntam assim, como é que era ser o filho do chefe quando você estava lá, né? Eu tinha vezes que, além de ser um engenheiro recém-formado, eu era filho do chefe. Então, se eu fosse um cara assim que chegasse lá impondo as coisas, eu não ia ter conquistado a equipe, talvez eu não ia estar onde eu estou hoje. Então, a gente também tem que ter humildade, tem que chegar lá, conquistar as pessoas. E isso, sendo ou não sendo filho do chefe, você tem que, né? Eu sou engenheiro, eu vou mandar na obra como todo. Não, todo mundo, né, faz parte de um todo. Então, eu acho que as pessoas têm que, cada um no seu lugar. Agora, essa questão, você perguntou, né, hoje a juventude de hoje está mais para liderar ou para, né? Eu acho que depende de cada pessoa e sempre vão ter as pessoas que vão para um caminho, outras pessoas que vão para o outro, e isso vai ser natural. O que a gente precisa como associação comercial, né, como uma entidade que representa, né, os empresários aqui da cidade, é a gente fomentar esse empreendedorismo. Campo Largo é pioneira, a Prefeitura de Campo Largo é pioneira. Eles têm na rede pública municipal a matéria de empreendedorismo, não é bem um convênio, mas uma parceria com o Sebrae. Então a Prefeitura de Campo Largo está de parabéns, saiu na frente, já faz anos que tem isso, e a gente como entidade representante dos empresários precisa fomentar esse empreendedorismo, né? Por muitos anos aqui no Brasil, né, o empresário era tratado como um explorador ou algo assim, né? Quando falam isso, parece que generalizam tudo, né? Mas a grande parte dos empresários, a grande maioria, são pessoas trabalhadoras, né? Que têm que se dedicam diariamente à sua empresa. Eles não têm nem funcionários, são eles mesmos, a família que acaba atuando, e até os próprios grandes empresários aí também que trabalham, que se dedicam. Então a gente tem que desmistificar um pouco de que empresário, essa lenda que se criou aqui no país de que empresário é bandido. Não, empresário é o motor propulsor do desenvolvimento. É ele que gera cidade. Empregos, na verdade. É ele que gera emprego, então a gente tem que mudar um pouco essa visão. Talvez isso é o que a gente precisa mudar mais hoje, né? A visão de que o empresário é uma pessoa normal, né? E que está desenvolvendo o país, desenvolvendo a cidade. Então isso a gente precisa colocar bastante na cabeça do pessoal. Quando você fala isso...